Aqui no Brasil, gente, eu lembro, a expectativa é de que a Selic continue em 15%. A gente vai ver juntos a trajetória da Selic para relembrar juntos esse movimento, tá? Aconteceu lá em 2020 aquele cenário de 2% da Selic por causa da pandemia da Covid-19. Quando a economia começou a aquecer, aí sim a escadinha foi subindo até chegar em 13,75%. Até que a gente chega nesse cenário aqui que você vê aí na tela, dos 15%, que é o nosso patamar atual e que é esse nível recorde histórico. A gente vai justamente falar sobre esse cenário agora com Helena Veronese, economista-chefe da B-Side Investimentos. Tudo bem, Helena? Bem-vinda aqui no CNN Money mais uma vez. Tudo bem, obrigada, é um prazer estar aqui. Helena, quero te ouvir sobre esse cenário. A gente sabe que a tendência é de uma manutenção nos juros, pelo menos aqui no Brasil. Vamos continuar e fechar o ano em 15% mesmo. Mas queria entender o que a gente precisa ficar atento para o comunicado, para as falas também dos dirigentes, de modo geral, né, dos diretores do Banco Central Brasileiro. Como é que você está enxergando esse cenário aqui? A dúvida ainda é essa de corte em janeiro, corte em março? É isso, a principal dúvida não é mais se o Copom vai cortar juros, né? Mas sim quando o Copom vai cortar juros. E aí o mercado está bem dividido entre janeiro e março. E, sinceramente, não acho que hoje a gente esclarece essa dúvida. A nossa leitura aqui, pelo menos, é de que o Banco Central vai trazer um comunicado com uma fala um pouco mais branda. Afinal de contas, como vocês acabaram de mostrar, a inflação está convergindo para a meta. A gente está perto do teto, mas está dentro já desse teto da meta, né? Então, não dá para dizer que a gente não tem resultados positivos do campo inflacionário, pelo contrário, a política monetária está fazendo efeito na inflação. Então, o Banco Central deve trazer um discurso muito nesse sentido, né? De inflação começando a convergir, dos principais grupos desacelerando, exceção feita a serviços. E justamente por conta dessa inflação de serviços que continua forte e que faz com que a atividade ainda tenha alguma resiliência, embora também esteja desacelerando, não dá para o Banco Central hoje em dezembro, cravar se vai cortar juros em janeiro ou em março. Me parece que eles vão sim adotar um discurso num tom um pouco mais suave, um tom um pouco mais brando, mas deixar em aberto a depender de como os dados vão sair. Então, a nossa leitura é de que a gente tem um comunicado que deixa espaço para já começar a cortar juros no começo de 2026, mas não é hoje que a gente vai saber se esse corte vai acontecer em janeiro ou em março, não. Perfeito. A gente não deve ter essa resposta, até porque não é bem, né, da cara de Gabriel Galípolo, por exemplo, sair distribuindo guidance por aí, né? Ele não é um grande fã de guidance, até porque quando ele vai divulgar guidance, ele fala que gosta de seguir exatamente o que foi disponibilizado. E eu queria entender muito esse cenário. A gente pode talvez ver um Banco Central de novo reforçando que vai ficar dependendo de dados, de informações ao longo aí dos próximos meses. A gente teve um PIB, especialmente aí do terceiro trimestre, que reforçou talvez uma necessidade de corte de juros. E o PIB do terceiro trimestre foi curioso que muita gente estava projetando um corte em março, depois começou a repensar e falou, bom, talvez seja em janeiro. Como é que vocês enxergaram esse movimento também? É isso, o PIB ele trouxe uma atividade mais fraca no terceiro trimestre, como se imaginava que fosse acontecer, mas muito mais importante do que isso, a gente trouxe uma atividade mais fraca por conta da demanda, ou seja, o que a gente vê de consumo no PIB começou a desacelerar. Só para você ter uma ideia, o consumo das famílias caiu de um crescimento de 0,6 no segundo tri para um crescimento de 0,1, praticamente estagnado, portanto, agora no terceiro trimestre. A mesma coisa aconteceu com o PIB de serviços, que aí já é uma ótica da oferta, mas caiu de um crescimento de 0,3% no segundo tri para também quase estagnado, 0,1% no terceiro tri. Então, a gente tem fatores que estruturalmente vinham fazendo com que a economia brasileira tivesse muito aquecida, começando a dar claros sinais de esgotamento, e era de se esperar. Porque a taxa Selic está a 15% já faz algum tempo, está elevada há muito tempo, então era de se esperar que a atividade reagisse. Esse guidance que a gente está falando não vem de maneira clara, de maneira explícita, até porque o próprio Galípolo, sempre que fala em público, ele deixa claro que ele não está sinalizando corte de juros, não é porque ele não quer, porque nesse momento está difícil mesmo. A gente está falando de um PIB mais fraco, de uma inflação começando a desacelerar, mas, por outro lado, de um mercado de trabalho com uma taxa de desemprego nas mínimas históricas. Então, os dados não são unânimes em mostrar que a gente já tem uma atividade desacelerando, mas os dados mostram uma tendência bastante clara de que essa atividade está começando a arrefecer. E aí fica essa dúvida se vai ser em janeiro ou em março esse corte, mas não tem muita dúvida de que vai ser no primeiro trimestre que ele de fato vai acontecer.
Helena, eu até gostaria de saber a sua percepção diante dos resultados do IPCA. A gente está vendo, então, pela primeira vez, efetivamente nesse ano, um IPCA que aparece dentro da meta, do teto da meta, na verdade, de 4,5%. Agora, nesse caso, abaixo desse teto. Então, queria entender o quanto que isso é importante nesse momento. A gente viu no terceiro trimestre do PIB, né, um relato muito importante por parte de vários economistas falando, olha, a gente está vendo que a política monetária está fazendo efeito. Nesse caso do IPCA, é exatamente isso ou também tem outra explicação? É isso, uma política monetária fazendo efeito que impacta, a inflação. A gente teve ainda um pouco da ajuda do câmbio, né, que a gente teve ao longo de todo o ano de 2025, um câmbio bem comportado, então ajuda, via bens industriais e via repasse para alimentos e para outros produtos, mas é majoritariamente a política monetária fazendo efeito. Mesmo quando a gente olha esse IPCA de hoje, eu estava vendo a tabelinha que vocês mostraram com as maiores Uhum. altas e maiores baixas, as maiores altas foram basicamente, altas sazonais. Passagem aérea, que costuma ser sazonal, energia elétrica, que agora em dezembro vai cair, porque a gente vai mudar de bandeira tarifária de vermelha para amarela, e hospedagem, que foi muito em função da COP30, né? A hospedagem em Belém do Pará disparou quase 200%. Então, realmente, são fatores bastante sazonais que fizeram com que essa inflação subisse. Quando a gente olha de maneira mais geral o IPCA, No núcleo o que o mesmo, Banco né? Central olha muito, exato, que são as medidas do núcleo, que o Banco Central olha muito, esses núcleos estão quase que todos desacelerando. Aonde pega um pouquinho ainda é a inflação de serviços, que demora mais para responder, mas os núcleos, de maneira geral, estão praticamente todos desacelerando. Então, do ponto de vista de inflação, já faz uns 2, 3 meses que tem espaço e que a gente cada vez vê isso de maneira mais clara, espaço para corte de juros, sim. Perfeito. E aí eu queria rapidamente, para a gente encerrar nosso papo aqui, olhando também lá para fora nos Estados Unidos, o quanto que a gente pode se surpreender ou ficar atento também com comunicados. A gente sabe que a tendência realmente é de um corte de juros de 0,25, nisso não deve ter grandes surpresas, mas a gente sabe que tem dirigentes do Fed com posições diferentes, que é interessante ficar atento. Quais são os pontos também que você gostaria de destacar para a gente, Helena? O Fed está com mais emoção, acho, do que o Copom, na tarde de hoje, porque a decisão está meio que sendo esperada por unanimidade, né, mais um corte, mas aí vem um monte de dúvidas. Como é que vai ser esse placar? Não vai ser unânime, provavelmente, e quem não votar por um corte de 25 vai votar por um corte mais agressivo, como aconteceu na última reunião, que seriam os dirigentes indicados agora pelo Trump. Isso pode acontecer. Além disso, logo depois a gente tem a coletiva do Powell, né, depois 30 minutos depois da decisão. O que que ele vai mostrar? Ele vai sinalizar, de fato, uma pausa nesse ciclo de corte de juros, como o mercado está esperando? Ele vai trazer um discurso mais duro? Além disso, esse comunicado vai trazer as projeções revisadas do Fed, não só para crescimento e para inflação, mas também as revisões para juros no ano que vem. Como é que o Fed está entendendo essa política monetária no ano que vem? E aí vale lembrar que ano que vem, em abril, o Powell deixa de ser presidente do Fed e a gente tem um novo presidente, que ainda não é oficial, mas já se tem aí alguns nomes, um nome muito forte no mercado, que é um cara muito alinhado ao Trump. Então, vai ser um novo Fed mais direcionado para corte de juros ou não? Então, o Fed realmente está cercado de dúvidas. Algumas dessas dúvidas podem ser esclarecidas hoje, com o comunicado e com o coletivo do Powell, e outras ainda vão perdurar por mais alguns meses até a gente ter a troca na presidência. Muito bem, Helena Veronese, economista-chefe da Beside Investimentos. Volte sempre por aqui, viu? Obrigada pela conversa mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer e nos veremos em breve. Nos veremos em breve. Obrigada.